Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco está muito perto de anunciar oficialmente a contratação de mais um jogador. Já está acertado com o zagueiro barra volante aí, Zé Gabriel. Vamos falar desse negócio envolvendo a ida do Bruno Gomes ao Internacional e a chegada desse jogador. Também como que está a situação do meio-campista Tomás Andrade, que vem sendo especulado no Vasco. Vamos falar também de um jogador do nosso clube que vem despertando interesse aí do Barcelona. E o Deco, cara, lembra do Deco, meio-campista? Tá de olho aí em levar o jogador para o Barça. Vamos explicar aqui, trazer informações de quais seriam esses valores que o Barcelona quer oferecer ao Vasco para tirar a jovem promessa do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco já conhece o seu primeiro adversário aí na estreia da Série B. O Vasco irá enfrentar em São Januário o Vila Nova. A data da partida ainda não foi confirmada, mas está prevista para o dia 8 de abril ou 9 de abril. A segunda rodada, o Vasco visitará o CRB. Na terceira rodada, enfrentará a Chapecoense. Esses são os três primeiros jogos aí do Vasco na competição, tentando aí voltar à elite do futebol brasileiro, né? E a gente espera que o Vasco consiga fazer 9 pontos aí nessas três primeiras rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco vai enfrentar o Madureira aí no próximo domingo, né? Às 3h30 da tarde, não é às 4 horas, é às 3h30 da tarde aí, jogo fora de casa, precisando vencer para retomar a ponta da tabela, que o Vasco deixou escapar até de maneira meio bizonha, né, cara? Tava com 3-0 no placar e por falha defensiva ali, por um apagão que deu na equipe do Vasco, o Vasco acabou levando 2 gols que foram cruciais para a mulambada ultrapassar o Vasco e o Vasco ficar na segunda colocação aí do Campeonato Carioca. O Vasco tem os mesmos 7 pontos aí do Flamengo, mas devido ao saldo de gols está aí na segunda colocação. A gente espera que o Vasco continue aí vencendo seus jogos e com certeza retomar essa liderança aí. E com certeza a gente espera alguma mudança de postura para esse jogo contra o Madureira, principalmente nos minutos finais da partida. Quando joga o time titular, vai ok, vai tudo certo, né? A gente vê aí o Vasco fluindo bem com o Nenê, com o Bruno Nazário, o Gabriel Peck jogando muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, no jogo contra o Nova Iguaçu, ele deu uma sumida, mas vem jogando bem, né? E também o artilheiro Raniel, que é o artilheiro do Vasco, aí com 3 gols marcados aí com a camisa Cruz Maltina. A gente espera que o Vasco mantenha esse mesmo padrão de jogo, né? Ali com esse time titular que vem dando certo. Só que aí o problema é quando o Zé Ricardo faz inúmeras substituições, aí o time desanda, acaba entregando um resultado que já está totalmente favorável. Foi assim contra o Boa Vista e foi assim também contra o Nova Iguaçu. E só não foi contra o Volta Redonda, porque o Vasco ainda manteve alguns titulares no time lá principal e conseguiu vencer por 4-2. O Volta Redonda chegou a fazer 2 gols no Vasco, né, cara? Descontar. Poderia ter chegado a ameaçar mais ainda o Vasco. A gente espera que o jogo contra o Madureira, o Vasco esteja mais atento e jogue aí, principalmente com atenção, velho, porque não dá para os caras ficarem abrindo as pernas para os adversários nos minutos finais da partida. Você vê um Nenê com 40 anos se matando dentro de campo para entrar Matias Galazza com 19, 20 anos e entregar a paçoca, né, cara? A gente viu isso nos últimos jogos. A gente espera que isso mude no Vasco e que esses jogadores entrem focados e que entrem com sangue nos olhos, coisa que muitos desses caras aí não têm. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo de domingo aí do final de semana do Vasco contra o Madureira fora de casa. Bom, pessoal, agora vamos falar da jovem joia do Vasco aí que vem chamando a atenção do gigante europeu, o Barcelona, né? O Barça está interessado na contratação do volante Andrei Santos das categorias de base do Vasco. O jogador também já figurou entre os profissionais do Vasco e ele vem chamando a atenção do Deco, cara. O Deco, que é meio que uma espécie de olheiro lá do Barcelona e teria indicado ao Barça, ao clube catalão, esse jogador do Vasco, que foi muito bem na Copa São Paulo de Juniores e com certeza é um dos grandes ativos do Vasco aí nas categorias de base. O jogador também faz parte das seleções de base aí do Brasil e com certeza tem tudo para ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro nos próximos anos. Jogador moderno, um volante que tem um bom passe, sabe marcar, sabe sair jogando e tem muita categoria e técnica, né? Isso aí chama bastante atenção e com certeza os catalães já estão de olho aí no garoto. De acordo com as informações da TNT Sports, o Barça estaria interessado a fazer aí uma oferta de 7 milhões de euros pelo meia. O valor corresponde a aproximadamente 43 milhões de reais. Contudo, o jovem não deve deixar o Vasco agora. Isso porque, além da janela estar fechada, o meia tem apenas 17 anos e só poderia assinar um contrato para fora do país em maio, quando completa 18 anos.
O Everton da Inglaterra também seria outro clube interessado nesse jogador. Pois é, aí tem uma controvérsia, né? Muitos torcedores acham que o garoto vale mais, que o garoto poderia ficar mais tempo, desenvolver mais ainda o seu futebol, só que vale sempre lembrar que o Vasco está quebrado, falido, sem dinheiro e com a péssima gestão atualmente, né, cara? E precisa sempre vender jogadores e não vai recusar, obviamente, se chegar essa proposta oficial aí por um jogador que nem do time principal é, se do time da base ainda, né, cara? Eu acho que o Vasco não vai negar essa oferta aí de 43 milhões, o Vasco precisa de dinheiro. Infelizmente, vamos perder mais um jovem jogador, um ativo do clube, né? Sem dúvida nenhuma, o torcedor gostaria sim, claro, de ver ele mais tempo no Vasco. Gostaria muito de ver o Andrei Santos já no time principal do Vasco, jogando mais tempo. O Vasco aí que tá precisando de volante, indo ao mercado para contratar volante, poderia trazer esse garoto, apesar dele não ser aquele primeiro volante, aquele volantão mesmo, tipo o Yuri, mas é um jogador que poderia sim agregar em muito mais o elenco do Vasco. Ele, na minha opinião, é muito melhor do que, por exemplo, o MT, que tá lá sempre utilizado, joga às vezes como segundo meia, joga, por exemplo, como terceiro homem no meio campo, e o Andrei poderia fazer muito bem essas duas funções e com certeza seria muito mais interessante, na minha opinião, o Vasco dar mais sequência para esse garoto antes que perca ele pro Barcelona, sem sequer ele fazer uma boa sequência de jogos nos profissionais do Vasco, né? Deixa nos comentários se você é a favor ou contra da venda aí do Andrei Santos para o Barça. Uns podendo sair do Vasco e outros chegando, né? O Vasco aí está muito perto de anunciar oficialmente a chegada do volante barra zagueiro aí, ou como queiram. O jogador joga nas duas, né? Joga de zagueiro e volante. Zé Gabriel, jogador vindo aí do Internacional, foi envolvido aí na negociação do Bruno Gomes com o clube gaúcho. E o jogador é novo reforço do Vasco, de acordo com o Globoesporte.com. Falta ainda o anúncio oficial do Vasco, como eu disse, mas já está tudo acertado e devemos ter novidades aí nos próximos dias, a chegada desse jogador a São Januário. Eu andei analisando um pouco aí a opinião do torcedor do Inter. O torcedor deu graças a Deus aí esse jogador ter deixado o Colorado e vindo pro Vasco, né? Um jogador que não tem tanto apoio assim do torcedor colorado, obviamente não deve ser um craque de bola, mas o Zé Ricardo trabalhou lá no Inter e deve conhecer esse jogador, por isso que teria até mesmo indicado a essa possibilidade. Mais cedo a gente trouxe informações de um jornalista bem influente lá no futebol do Sul, que o Internacional estaria oferecendo o Vasco Zé Gabriel, o volante Johnny e também o volante Rodrigo Lindoso. Se realmente essa informação for verídica, eu acho que o Vasco fez muito errado em ter pegado esse jogador. Talvez poderia ter insistido em trazer o Rodrigo Lindoso, um jogador mais experiente, iria agregar muito mais aí o elenco do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se te agradou a chegada aí do Zé Gabriel, o novo volante do Vasco. O Vasco também tenta aí, quem sabe, a contratação do meio-campista Tomás Andrade, jogador que está no futebol uruguaio, com passagens aqui pelo futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense. Também foi revelado pelo River Plate, jogou na Inglaterra e, de acordo com alguns familiares do jogador, ele é um desejo antigo do Vasco. Já não é de hoje que o Vasco tem interesse na contratação desse atleta e já tem algum tempo que o Vasco vem buscando informações do jogador e pode ser que agora tenha um final feliz, já que ele já teria elogiado o Vasco e quer voltar a jogar no futebol brasileiro. O Tomás Andrade está jogando no futebol uruguai, foi até companheiro do Louco Abreu, no último time do Louco Abreu aí na sua vida, né? O Louco Abreu aposentou, virou treinador, vai treinar o Always Red lá da Bolívia, e o Tomás Andrade teve essa experiência de jogar junto com o Louco. Jogador interessante, canhoto, tem um chute bem forte, né? Eu acho que seria bem interessante pro Vasco um jogador para compor o elenco, porque não vai ser todos os jogos que o Nenê vai atuar. Vale sempre lembrar que ele vai fazer 41 anos e o Vasco somente tem ele e o Bruno Nazário como meias de criação, meias ali de mais qualidade, né? O Tomás Andrade, apesar de ser um terceiro homem no meio campo, ele pode muito bem também fazer ali como um meia atacante, como um meia ali mais ofensivo, realmente quando não tiver o Nenê no campo. Deixa aí nos comentários se te agrada, quem sabe, a vinda desse argentino pro Vasco. A gente ainda não tem informações de qual estágio estão as negociações, se existe realmente essas negociações, mas o que a gente tem é que os familiares do jogador confirmam sim que o Vasco tem interesse no jogador. Vamos aguardar, ver se vai pintar negócio aí, quem sabe nos próximos dias Tomás Andrade seja oficializado também como novo reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, ótimo final de semana. Saudações vascaína a todos, é nóis.